nós temos marcas de governo que correspondem às expectativas da população. E o processo eleitoral é um processo de evidenciar essas marcas, e quando essas marcas correspondem à realidade, as pessoas acreditam e, portanto, concordam e votam pela continuidade desse governo. Há um pressuposto que não corresponde à realidade, que é a capacidade do prefeito manipular ou controlar todas as circunstâncias ou todos os aspectos da gestão pública. Muitas coisas não puderam ser feitas por outros fatores alheios à vontade. Modificar ou alterar esses cenários, essas circunstâncias, não é um ato que depende do prefeito. O prefeito, na verdade, ele precisa ter de forma clara a consciência das maiores necessidades e a consciência do que é preciso fazer para melhorar de um modo global a qualidade de vida das pessoas. Algumas coisas você coloca numa ordem de prioridade e que às vezes não é a prioridade da população. Então não há sempre 100% de acerto. Como é que você cria, quais são as ferramentas que você pode criar para reduzir essa possibilidade de não acertos ou de escolhas equivocadas? É ampliar a participação, é ampliar a discussão. E participação, e discussão e envolvimento da comunidade nunca é demais. Quanto maior, melhor. E quanto mais qualificada, melhor. Nós queremos aproveitar dois momentos agora ímpar da cidade de Jacareí, que é o momento de discussão da revisão do plano diretor, que faremos em 2021, e também o momento de elaboração do plano plurianual. Esse é o momento da cidade se encontrar, da cidade determinar, definir suas prioridades, e você vai fazer, depois desse processo, você vai pegar o seu plano de governo e vai verificar o que cabe nesse sentimento, nesse anseio, e o que cabe nas limitações orçamentárias. E eu já antecipo, é impossível cumprir tudo que está no plano de governo, porque novos fatores, novos agentes, novas circunstâncias interferem nessas decisões que são tomadas a cada ano. Como também você pode fazer um monte de coisa que não estão no seu plano de governo, porque você não tinha garantia de que isso seria viável, mas que pode acontecer, porque a circunstância nos favorece. Além disso, o município não se governa sozinho. Ele tem também a interferência de políticas estaduais e políticas nacionais. A política estadual se altera no meio do mandato do prefeito, a política nacional da mesma forma. E o município tem que ficar esperando. Se de repente sai um programa importante para o Estado, você tem que fazer parceria com o Estado para a sua cidade ser beneficiada com isso. Vou citar um exemplo claro. Nós não temos condições de ter nenhum programa habitacional por iniciativa do município exclusivamente. Mas na hora que surgir um programa habitacional interessante para o município, conduzido pelo governo do Estado ou pelo governo federal, que tenho convicção de que é preciso transformar a habitação num direito social o mais depressa possível, efetivamente dar a ela o mesmo status que nós damos na saúde e à educação, é claro que eu vou ter que reorganizar minhas prioridades para ir pegar carona. Então não há um plano de governo que a gente apresenta nas eleições, não é algo estático que vai ser cumprido rigorosamente. É um conjunto de ideias para que a população tenha noção do que pode acontecer. Se acontecerá ou não, dependerão de diversos fatores. A gente precisa sempre oxigenar, os governos, porque mesmo sendo o mesmo partido, os mesmos partidos, tivemos um acréscimo aí de 2 partidos, mas que já vinham participando da nossa administração, pouco, mas bem, a cidade, as principais figuras da cidade que gostam de política, a gente já tentou contemplar, mas sempre é necessário essa oxigenação. Eu pretendo anunciar os novos secretários no dia 27 de novembro, e, em havendo mudança em alguma secretaria, o próprio secretário fará a transição com o secretário atual.
devo reconhecer que não tive dificuldade com a Câmara atual. Apesar da gente ter começado com 5, porque um logo no início já rompeu, mas eu sempre tive diálogo com todos. Inclusive recebi no meu gabinete e fui à Câmara diversas vezes. É claro que tem alguns projetos de lei que as pessoas têm opinião contrária, as pessoas têm suas próprias convicções. Eu nunca vi nenhuma manifestação de vereador na Câmara nessa legislatura simplesmente por ser oposição. Isso eu devo reconhecer de todos, inclusive do Arildo, do Luiz Flávio e do Fernando, que sempre foram oposição. Eles nunca decidiram projetos de lei só para atrapalhar o governo, só por ser oposição. Sempre teve compreensões diferentes ou pontos de vista diferentes. Eu vou continuar sendo assim. Nós criamos o orçamento impositivo para valorizar a participação do vereador. Criei o hábito de ir à Câmara toda vez que tem um projeto difícil, polêmico ou que precisa de mais esclarecimento. Recebia todos os vereadores no gabinete. Vamos continuar assim. Eu acho que a oposição ela se encerra na hora em que o resultado é declarado. Quem tem que fazer oposição são os partidos na sociedade civil. Quem é eleito é para governar junto, inclusive fiscalizando, porque fiscalizar faz parte do governo. Apontar falhas faz parte da governança da cidade. E esse papel tem que ser desempenhado pelos vereadores que não fazem parte dos partidos que elegeram o prefeito. Mas, acima de tudo, é um sentimento de comprometimento com a cidade, com os projetos bons. Não tenho muita dificuldade alguma de continuar esse modelo e de ter os braços abertos, as mãos estendidas para todos os vereadores que foram eleitos pelo povo e que têm a mesma legitimidade. Olha, a nossa vice, que foi secretária de saúde, ainda essa semana está reassumindo a Secretaria de Saúde para reforçar a equipe, para analisar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser feito nos próximos 3 meses, para que a gente tenha já a partir de janeiro uma clareza nas prioridades, nas medidas a serem tomadas. Mas eu destaco aqui que a atenção básica e o fortalecimento da prevenção, o fortalecimento do atendimento nas UBS é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio do Brasil. Cada real que a gente consegue investir na atenção básica, na prevenção, nós estamos ampliando, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a necessidade de internações hospitalares. Sabemos que a urgência, a emergência e a necessidade hospitalar pressionam demais, mas nós devemos não perder de vista que promover a saúde pública é ampliar cada vez mais as ações de prevenção, as ações de proteção, as ações da atenção básica. Diante das circunstâncias vividas este ano, nós complementamos os benefícios oferecidos pelo governo federal e pelo governo estadual. Este deve ser o papel. Agora, quais as medidas? Isso deve ser construído ouvindo os empresários, em especial os pequenos, ouvindo os comerciantes e também os profissionais liberais que dependem do ambiente de liberdade de deslocamento para a sua subsistência. Na sequência, nós devemos terminar a Castelo Branco, depois a Davilino com acesso a São José dos Campos e junto, no mesmo período, a terceira ponte, completando a ligação leste-norte. Nós ainda precisamos, durante os primeiros meses do ano, destravar as demais obras, porque tem obstáculo. Nós concordamos em deixar suspense enquanto fazemos a revisão do plano diretor. Então, acredito que assim que a gente avançar no primeiro semestre na discussão do plano diretor, se a pandemia permitir, porque é a fase externa, a fase de audiências públicas, a gente consiga, com o Ministério Público e a Defensoria Pública, pactuar a liberação dessas obras. Aí entra o segundo pacote dessas obras, que é a ligação entre o Jardim Emília e o Esperança, para dar acesso direto à região oeste à terceira ponte,
a ligação entre a Estrada Velha para São José dos Campos, que é a Geraldo Scavone, com a Nilo Máximo, que é a estrada que vai para Santa Branca, e o asfalto da Francisco Eugênio Bicudo, que dá acesso da região sul à região oeste. Então essas 3 outras obras viárias a gente ainda depende dessa preliminar. E nós vamos mudar o pacote de parques que estão previstos nesse financiamento. A gente vai desistir de 2 parques que o Ministério Público não concorda e a gente terá muito desgaste para tentar liberar. Vamos transformar esses parques em bosques, que é o parque previsto na margem do Rio Paraíba, nós vamos transformar em bosque. A área com vegetação cerrada, com proteção, bosque mesmo de proteção ambiental. E as áreas livres à margem do tanquinho, nós vamos também transformar em um bosque. Com esses recursos que a gente libera nessas 2 obras previstas, a gente faz o pacote de parques lineares e bosques nos bairros mais afastados. Aí a gente pode fazer, só com esses recursos que saem dessas 2 obras previstas, um parque linear no Imperial, um parque linear no Jardim Paraíso, o segundo parque linear no Santa Marina, a segunda fase do parque linear do Caçumunda, no Campo Grande, e ainda é possível fazer um bosque entre o Jardim do Marquês e o Jardim e o Parque dos Príncipes. Nós vamos começar essa conversa assim que nós tivermos um promotor de justiça nomeado para a Promotoria de Habitação e Urbanismo em Jacareí. Eu estou otimista de que esse pacote, essas modificações atenderão às preocupações do Ministério Público e a gente vai deslanchar esse ano. Zero, impacto algum. Hoje, em 2019, nós temos uma dívida consolidada, que é aquela dívida de longo prazo, com base em garantias legais, com base em vinculação com receita, de 42% daquilo que o município arrecada no ano. Durante o desembolso, que o volume do PAC não vem o dinheiro todo de uma vez, ele é liberado em parcelas. Assim que as licitações avançam e os contratos são assinados, nós recebemos 2 parcelas. Receberemos a terceira quando novas licitações forem concluídas e houver necessidade. E assim vai. O desembolso se dará durante 5 anos e só depois é que começará o pagamento. O último desembolso vai dar em 2025. E na nossa estimativa, quando chegar em 2025, nós teremos 42% da receita corrente líquida do município comprometido com essas obrigações. Então, mesmo o PAC desembolsando todo o recurso pactuado, nós manteremos o nível de endividamento em 30% daquilo que a gente pode, porque nós podemos ter um endividamento de até 120% da receita corrente líquida. Então, não há nenhum problema. Isso não pode ser confundido com as despesas correntes, que são aquelas obrigações que a gente paga anualmente e que chega ao final do ano, passa para o ano seguinte como restos a pagar, que nós estamos obedecendo rigorosamente as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tanto é que já pagamos e já tivemos aprovado a conta de 2017, já tivemos parecer favorável do tribunal, as contas de 2018 irão para a Câmara o ano que vem, e 2019 também foi executado o orçamento com total responsabilidade. Portanto, não há nenhum risco e nenhuma circunstância de má gestão sobre as finanças do município. Olha, nós ganhamos no tribunal, houve uma revisão de uma decisão da Justiça de Primeira Instância, autorizando a composição do grupo que vai conduzir o processo de discussão, condicionada ao fim da pandemia. Então, assim que chegarmos na fase azul, ou em outra fase definida pelo governo do Estado, onde as audiências presenciais serão liberadas no Poder Judiciário, nós também poderemos fazer audiências presenciais. Então, os documentos estão todos preparados. Assim que estivermos no sistema de controle da pandemia, ambientes que permitam audiências com várias pessoas em presenciais, nós faremos essa discussão pública para posteriormente entregar à Câmara Municipal.
O que eu posso dizer é que, liberado pelas regras de pandemia, nós teremos aí um ano, um tempo razoável para concluir essa fase de discussão e encaminhamento para a Câmara Municipal. Olha, a nossa secretária, ela tem participado pela Undime de todas as discussões de todos os protocolos. Nós já tomamos todas essas providências para os protocolos de segurança. Nós vamos seguir as determinações do governo do Estado, porque assim decidiu o Supremo e assim decidiu o Tribunal de Justiça. Mas as preocupações nossas, a preocupação principal é com a garantia das nossas crianças. Então as mães, os pais, fiquem tranquilos que enquanto houver risco para as crianças, nós vamos adiar essa retomada integral. A gradual será necessária a partir do ano que vem e vamos nos preparar para isso. Em relação ao uso de recursos tecnológicos na educação, como que deve ser isso nos próximos anos? Cada escola existe um documento chamado projeto pedagógico. Isso vai depender das estruturas físicas das escolas, do seu quadro de colaboradores, professores, coordenadores. E a informática entra com o instrumental. Então, aquelas que já tiverem condições, implementem imediatamente. Aquelas que não tiverem essas duas condições, nós vamos capacitar, nós vamos fazer modificações na estrutura para que, ao longo dos 4 anos, todo o padrão de ensino seja alterado. Tá certo. 3 medidas: ampliar o número de polícias comunitárias, de conselhos comunitários, de vigilância solidária, que são medidas da própria comunidade se envolver mais com o tema segurança, integrar cada vez mais as ações de repressão e as ações preventivas ao sistema COI, ampliando para atender a cidade inteira, e a gente manter a substituição, o padrão de iluminação pública a partir dessas manchas de criminalidade, para que a gente crie um ambiente que desestimule a presença do crime. Então nós vamos acompanhar firmemente essas 3 medidas e tenho certeza que, junto com a Polícia Militar, nós conseguiremos reduzir esses índices.